das lutas, a resenha de hoje é com Jéssica Andrade. A gente vai ter a oportunidade de trocar uma ideia aí, falar sobre o futuro. Muita coisa aconteceu nas últimas semanas na vida da Jéssica. Jéssica, seja muito bem-vinda ao canal Encarada. É um prazer trocar essa ideia com você. Eu que agradeço, Coutinho. Muito obrigado pelo convite, viu? E vamos lá, vamos para as perguntas. Seja que Deus quiser, vamos desvendar alguns segredos. Tranquilo, vai tirar de letra. Jéssica, para começar, é uma curiosidade que a gente ficou, né? A gente sabe que no início todo dessa pandemia global, a gente sabe que o UFC convocou, né? Pediu que você agilizasse as coisas para ir para os Estados Unidos e poder já ficar por lá, porque você estava com a luta contra a Rose marcada, né, para o dia 18 de abril. Eu queria entender como é que foi esse processo, porque a gente sabe que semanas depois a Embaixada Americana acabou fechando, muitos lutadores perderam lutas, né? O José Aldo é um bom exemplo. Então, como é que foi esse processo? Você já tinha esse visto de trabalho ou você realmente conseguiu? A Embaixada Americana ainda estava aberta quando você tirou o visto para poder ir para os Estados Unidos? Na verdade, eu já estava com visto, né? Porque eu ia lutar no 249, então o UFC já tinha emitido os papéis para eu tirar o visto. Então, quando surgiu a oportunidade de viajar antes, eu já tinha pegado o visto, a Carol também já tinha pegado o dela, que eu ia lutar um pouco depois do que... Na verdade, ela ia lutar uma semana antes da minha, né? Da minha luta. E aí, sim, foi praticamente... Fizemos juntos, né? Então, não tinha dado tempo de fechar ainda o consulado, a imigração, ainda estava tudo aberto. E acho que o UFC, com medo dessa pandemia, de fechar os aeroportos, de fechar a migração e tudo, eles fizeram o pedido para a gente viajar antes. Então, a gente acabou viajando quase um mês antes da luta, né? Acho que foram 3 a 4 semanas, mais ou menos, para já estar lá em Las Vegas e quando a luta fosse acontecer, a gente já estaria lá. Então, a gente foi, né? A gente ficou sabendo disso no sábado. Na segunda-feira, a gente já estava com a passagem comprada e a gente foi para Las Vegas. Infelizmente, a luta não aconteceu, né? Durante o período que a gente estava lá, a gente continuou treinando. Não tinha musculação aberta, não tinha nada disso aberto. O hotel onde a gente estava, que o UFC alugou para a gente, né? Era tipo uma parte hotel. Então, tinha cozinha, tinha tudo dentro desse apartamentinho. E a gente ficou lá essas 3 semanas. Quando a gente soube que não ia ter mais o evento, aí faltava uma semana para a luta, mais ou menos. Eu já estava assim, quase no peso, estava com a quantidade boa, eu estava pesando 58, era mais ou menos o peso que eu viajo durante a semana. Então, estava tudo correndo do jeito que tinha que correr para poder ter a luta, mas aí foi tudo cancelado. Como a gente ficou com medo, o UFC deu a hipótese para a gente ficar, né, em Las Vegas, e quando fosse maio, eles iam executar as edições, mas a gente ficou com medo de ir e mais uma vez não ter o evento, acontecer alguma coisa e acabamos voltando. Então, dessa vez agora, eu vou ter que esperar o consulado abrir para poder tirar o visto e poder entrar nos Estados Unidos. Essa era a minha próxima pergunta, né? Porque uma vez nos Estados Unidos, né, a gente imaginou, pô, já que a Jéssica está por lá, então ela vai continuar lá, porque o UFC pode acabar precisando e tudo mais. Mas então você voltou para o Brasil por conta dessa dúvida ou teve algum outro motivo, ficar mais perto da família nesse momento? Enfim, porque foi uma surpresa, né? A gente sabe que o UFC precisa, né, de lutadores disponíveis, né? A galera que não está nos Estados Unidos não está podendo lutar. Então, eu imaginei, falei, pô, então a Jéssica vai ficar por lá e quando pintar uma luta vai acontecer. Ou até pensei na hipótese de repente, como a luta contra a Rose foi cancelada, né, por problemas pessoais, ela teve familiares que morreram. Então, eu até pensei, pô, de repente a Jéssica vai esperar pela luta contra a Rose e não vai aceitar nenhuma outra. Mas então, só para contextualizar, o que motivou exatamente essa volta para o Brasil? Foi mais esse medo de cair de novo, de não ter luta? Teve alguma coisa a ver com a Rose também? Então, na verdade, com a Rose não teve, né? Porque eu fiquei sabendo que a luta não ia acontecer contra ela, tipo, 3 dias, 4 dias depois que a luta já tinha caído, né? Porque eu sou meio desligada desse negócio da internet, né? Se eu tiver com o celular na mão, eu tô jogando joguinho ou eu tô escutando música. Então, quando o mestre chegou em mim e falou assim, olha, Jéssica, a sua luta foi cancelada porque a Rose não vai lutar. Duas pessoas da família dela estavam com Covid e faleceram, e ela disse que não vai lutar mais. Aí ofereceram a Angela Rios ou a Cláudia Gadelha. Primeiro ofereceram a Cláudia Gadelha. Aí a Cláudia disse que não ia conseguir bater o peso, porque faltava uma semana só.
e ela não ia estar preparada para a luta, então foi descartada a hipótese dela. E aí, logo em seguida, ofereceram a Angela Hills. Aí a Angela Hills disse que lutaria, que não tinha problema nenhum, que faria a luta. E aí, 3 dias depois, né, isso eu fiquei sabendo na segunda-feira, na quinta-feira a gente soube que o evento todos os eventos tinham sido cancelados, e o medo da gente de ficar lá, ficar longe da família, seria mais difícil ficar lá para treinar, fazer as coisas, né? Teria gasto com alimentação, até porque o UFC, esse período que a gente ficou lá, eles pagaram tudo. Mas eu acredito que se a gente tivesse que ficar mais tempo, já a gente teria que ter um gasto mais. Então, acabou que esse medo de ficar e não acontecer luta, ficar longe da família e tudo, aí a gente resolveu voltar. E que se realmente acontecesse os eventos em maio, daria tempo da gente pegar um avião e ir. Mas acabou que o meu visto venceu, o da Carol venceu, e aí acabou que nós não conseguimos voltar. Então agora a gente fica nesse aguardo aí de saber se vai ter mesmo as lutas lá na ilha, se o consulado vai abrir para a gente poder tirar o visto. Então estamos nesse aguardo. Mas foi mais mesmo por precaução de ficar com a família, de não saber se ia ter luta mesmo, se a gente ia ficar lá todo esse tempo só gastando e não ia ter condições de voltar. Tá explicado. Legal, Jéssica. E só para entender em relação a futuro, né? Hoje, se o UFC chega para você e fala, Jéssica, a gente tem os contatos, a gente tem uma forma de agilizar o teu visto e você vir para cá, para os Estados Unidos ou para qualquer outro lugar, a gente também não sabe onde é essa ilha. Você é a lutadora que hoje aceitaria tá à disposição do UFC, né? Se tudo der certo, se as documentações forem agilizadas e tudo mais, ou você faz parte do grupo de atletas, que a gente sabe que também existe, né? A Amanda Nunes deu um exemplo disso, de atletas que preferem esperar um pouco esse momento passar para ter uma condição melhor de treino e tudo mais. Eu acredito que se tudo corresse bem e o UFC falasse, Jéssica, a gente conseguiu aqui tudo para você poder vir, eu iria sim, com certeza, até porque eu já venho treinando, né, muito tempo, já estou pronta para a luta, e para mim seria muito bom, né? Eu sempre passo para o UFC que o que eles precisarem de mim, eu sempre estou à disposição. Então, acredito que se tivesse tudo certo, eu iria sim. Eu já fui uma vez, né? Então, ir mais uma não tem problema, não. Ô, Jéssica, só a nível de curiosidade, você chegou a ser testada alguma vez nesse trâmite todo de estar lá com o UFC, da viagem para o Brasil? Teve alguma coisa nesse sentido, não? Então, acabou que a gente não foi testado porque a gente não teve contato nenhum com a organização, na verdade, né? Só na última semana que o UFC enviou para a gente aquela comida, a alimentação, no caso da dieta, né? Para durante o período da perda de peso. Mas não acabamos que não tivemos contato nenhum com o UFC, então a gente não fez os exames. Na semana que chegariam os exames, né, eles iam enviar os exames para a gente fazer, a gente já estava voltando embora e nem foi preciso. Mas quando eu cheguei no Brasil, eu não vim direto para casa, né? Eu fiquei de quarentena na casa da Jéssica Delboni e da Carol, que vieram junto com a gente. Então, a gente ficou lá cerca de 7 a quase 14 dias lá junto com elas, enchendo o saco delas, e aí depois viemos para casa. E hoje você está em casa, está em Niterói? Hoje eu estou em Niterói, estou em casa. E, Jéssica, em relação a futuro, né, adversária, você tá na esperança de que ainda a sua próxima rival vai ser a Rose, de alguma forma, ou você acha que diante do momento, das circunstâncias, qualquer rival não qualquer, óbvio, mas você está disposta a enfrentar outra adversária que não a Rose nesse momento? Então, eu acredito que quando tudo isso der uma melhorada e tiver os eventos lá na ilha mesmo, a gente conseguir viajar, que vai ser a Rose, porque até então, se ela quisesse lutar, o UFC já teria convidado ela, né? Ela está aí nos Estados Unidos, então para ela seria bem mais fácil, mesmo não tendo muitas atletas querendo lutar, né? Porque muitas das meninas estão com medo de lutar por causa do vírus. Então, eu acredito assim que ela deve estar me esperando para a gente fazer essa luta. E também porque quem de nós duas vencer teria a chance pela disputa do cinturão, né? Do title shot. Então, eu acho assim, ela está aguardando
Eu não tenho muita escolha, eu realmente tenho que esperar, né, até abrir tudo, mas se, assim, pintar uma luta que não seja com a Rose antes, acho que se isso acontecer é porque ela também não quer lutar comigo, então aí eu pego qualquer uma adversária, mas eu acho que até lá ela vai aguardar, até pelas condições que é a nossa luta e o quanto é importante para uma próxima decisão de cinturão. Essa percepção de que a vencedora dessa luta vai ser a próxima pelo título é mais um palpite, porque de fato faz certo sentido, ou alguém do UFC passou essa ideia para vocês de que é de fato uma luta que pode definir a próxima pelo cinturão? Na verdade, é mais por fazer mais sentido, né? Eu acredito que a Rose não teve chance de revanche, eu também não tive chance de revanche, então eu, por ser a primeira do ranking, a Rose, eu acho que é a segunda ou a terceira, então pode ser que não aconteça. Mas eu vou pedir para o Dana White, quem sabe até lá essa pandemia não passou, a gente pode pedir os eventos aqui no Brasil, e aí eu vou pedir uma revanche contra o Elisang aqui no Brasil, né? Vamos fazer. Eu fiz a gentileza, tomara que ela retribua. E, Jéssica, só para finalizar o assunto, Rose, você enfrentar, a gente não teve a oportunidade de ver o que você estava treinando, mas o que você buscou mais melhorar no seu jogo desde a primeira luta? Na primeira luta você venceu, a gente sabe que o primeiro round foi complicado, você ajustou o jogo no segundo, mas o que você estava treinando para melhorar o seu jogo e encaixar melhor contra a Rose? Eu estava treinando muito a questão de chute, né? Porque, assim, eu vi que foi uma coisa que funcionou muito bem durante a luta, né? Que foi os chutes, tanto que depois que acabou a luta, ela chegou a falar, né, em algumas entrevistas que o que ela mais sentiu foi o chute na perna. Então, acredito que isso mina a velocidade, diminui um pouco o entusiasmo do adversário, né, de querer trocar com você. E a questão de movimentação, né, que eu venho melhorando bastante também para sair do raio dos golpes dela. Ela é uma menina que tem uma envergadura muito longa e é muito rápida. Então, eu estava treinando durante esse período todo com a Bruna Brasil, treinando esquiva, treinando entrada de quedas, mudei bastante o meu arsenal de quedas, né? Eu sou aquela pessoa que leva para grade, aí gruda e aí joga. Não, eu mudei todo o arsenal, né? De entrar quedas no meio do octógono, na grade, não funcionou uma, já parte para outra. Eu trabalhei bastante essa questão do wrestling, do meu gás. Então, acho que ia ser assim, uma luta bem diferente, né? Eu acho que pelo cinturão são 5 rounds, então você tem que ir dosando e tendo calma, paciência, até você pegar o jogo e aí sim colocar em prática, né? Mas uma luta de 3 rounds, você tem que ir do começo até o fim da mesma forma, né? Então, eu teria que já começar o primeiro round pegadão para não perder o primeiro round, ganhar o segundo e aí, assim, se tivesse que ficar tranquilo, um pouco mais tranquilo no terceiro, né? Vencendo o primeiro e o segundo. Não aquele desespero de falar, caramba, perdi o primeiro, agora tem que ganhar o segundo, tem que ganhar o terceiro. Não. A gente vinha treinando muito essa questão de encurralar, colocar o nosso jogo em prática já logo do primeiro round, para não ter esse problema de ficar correndo atrás do prejuízo. E, Jéssica, nem precisei perguntar, né? Mas você já falou 2 vezes na entrevista sobre a Ilha da Luta, né? Queria saber qual foi a tua reação quando você viu essa ideia a primeira vez. A gente sabe que é uma ideia bem exótica, né? Muitos lutadores ficaram muito empolgados. Como é que foi para você visualizar essa ideia acontecendo? Pois acho que a minha primeira impressão foi assim, nosso patrão é muito poderoso, né? Que alugou uma ilha só pra gente, né? A gente poder lutar. E assim, muitas pessoas vieram perguntar para mim, por que o Dana White não teve essa ideia antes? Foi muito legal. Mas eu acho assim, o UFC, ele é um show, né? E eu acho que o que o Dana White e o UFC preza mais é esse contato do público, dos fãs com a gente. Então, quando tem um evento e ele é de portas abertas, os fãs, eles têm uma chance de estar mais perto de nós, lutadores. Ele vive uma experiência totalmente diferente do que é assistir pela televisão, né? Você está ali dentro, você escuta o barulho da pancada. Se você está meio próximo ali, respinga o sangue em você, respinga o suor. Então, tem gente que gosta muito disso. Durante o começo do evento, os guest fighters, né, os lutadores que são convidados para tirar fotos, essas coisas, o fã ele tem o prazer de poder ir lá, tirar uma foto com o lutador, receber um autógrafo. Eu acho que isso é o diferencial do UFC, sabe? De ter esse contato do atleta com o fã.
E agora com a Ilha da Luta, é uma coisa assim super legal, porque vai dar oportunidade para a gente voltar a lutar em meio a toda essa pandemia. Mas acredito que assim, foi a única alternativa que o Dana White conseguiu para poder dar essa oportunidade para a gente poder voltar, porque tem muita gente que está esperando os brasileiros que estão aqui no Brasil lutar, outros lutadores de outros países poderem chegar lá nessa ilha e fazer lutas, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz, muito empolgado e tomara que aconteça mesmo, né? A gente viu que está acontecendo agora as primeiras lutas, então espero que lá para o meio de julho ou junho, talvez, já dê para a gente poder viajar e poder lutar. E Jéssica, como é que você viu a disputa de cinturão, né, da Weili Zhang com a Joanna Jędrzejczyk? Você que já enfrentou as duas, te surpreendeu de alguma forma a luta ter sido tão espetacular, né? Foi uma das melhores lutas da história do MMA feminino. Surpreendeu de alguma forma e você concordou com o resultado? Olha, realmente me surpreendeu muito. Eu até tinha apostado para a galera aqui em casa que a Weili Zhang iria nocautear, mas a Joanna me surpreendeu. A Weili Zhang também me surpreendeu muito na questão do nível técnico de trocação, né? Tipo, uma batia, a outra respondia e realmente deram um show. Acho que foi uma das melhores lutas de todos os tempos mesmo das mulheres. E assim, olhando pelas novas regras, a Weili Zhang venceu. Para mim, não venceu de muita diferença, mas venceu. Só pelo valor da contundência, né? Porque agora o que conta mesmo de verdade é a contundência, a velocidade do golpe já não conta tanto. Quantos golpes você acerta, mas sim quantos golpes fortes você acerta. E a Weili Zhang estava colocando golpes mais fortes, estava chutando bem, usou todo o arsenal que ela tinha, mas eu acredito que se a Joanna tivesse treinado um pouco de queda, um pouco mais de queda, ela tem um chão bom, ela tem um jiu-jitsu legal. Só que ela não coloca isso em prática, né? Ela quer trocar, ela quer fazer esse jogo de Muay Thai que é a especialidade dela. Ela não se arriscou. Eu acredito que se ela tivesse se arriscado, ela teria cansado mais a Weili Zhang. Como deu para ver em alguns momentos que ela agarrou, teve aquela situação de grade, a Weili Zhang deu uma cansada, ela voltava meio fadigada, mas assim, com o tempo ela ia se recuperando. Mas acredito que se a Joanna tivesse feito esse jogo de colocar para baixo, trabalhar um ground and pound, cansar um pouco mais, ela teria vencido e assim, teria se tornado novamente a campeã. Mas, fazer o quê, né? O Elisane conseguiu travar o jogo dela e saiu campeã. Você citou aí que espera que no futuro próximo a Weili Zhang retribua, né, o favor de poder enfrentá-la no Brasil. É isso que você visualiza? Você fazendo uma luta contra a Rose e vencendo, você acha que já seria o suficiente para você ter a chance pelo cinturão? E seria mais especial se fosse contra a Weili Zhang ou não importa para você? Olha, eu acredito que a luta possa acontecer sim. Vencendo a Rose, é claro que cada luta a gente foca no objetivo, né, de vencer aquela próxima luta. Mas com certeza, eu acho que vencendo a Rose, seja assim uma disputa de cinturão. Eu quero muito que seja no Brasil, né? Mas tudo depende também dessa pandemia, de tudo isso aí passar, de acontecer algum milagre, alguém resolver fazer uma vacina que funcione. E aí eu acredito que o UFC possa fazer eventos novamente aqui no Brasil. E aí sim, né? O Dana White, quando eu perdi o cinturão lá dentro do octógono, ele me abraçou, olhou para mim e falou: Jéssica, o que você precisar, conte comigo. Então, acho assim, eu estou guardando esse pedido. Carinho, guarda com carinho. Exatamente, estou guardando esse pedido especial para quando eu tiver a chance de disputar o cinturão de novo. E aí eu falar, Dana, lembra aquele dia que você falou para mim que o que eu precisasse eu podia pedir para você? Então, agora está o meu pedido. Eu quero lutar pelo cinturão com a Weili Zhang aqui no Brasil. Quem sabe, né? Vai que ele aceita o meu pedido aí. Gostei, gostei. Isso aí, não dá nem para dizer que não está gravado, está registrado, só procurar nas câmeras lá. Exatamente. Ele falou inglês, mas já traduziu para mim, então. Tá Legal, lá, Jé. tá lá. Para a gente finalizar, então, só mais duas perguntas rápidas. A primeira delas antes de você se tornar campeão, você falou bastante sobre uma dificuldade que você tinha em relação à organização financeira, né? Que você queria encontrar esse meio termo de saber investir seu dinheiro para poder ter uma situação um pouco mais confortável. Você se tornou campeã, fez uma luta contra a Weili Zhang lá na China. Hoje você acha que você já encontrou essa organização financeira? Você ainda está em busca dela? E eu te pergunto isso pelo seguinte: considerando que você estava nos Estados Unidos e voltou para o Brasil,
a gente sabe que a situação do lutador é complicada. Sem lutar, o lutador falta, né? Não tem mais essa fonte de renda. Então, até onde vai até onde você pode esperar para voltar a lutar? Você já tem hoje uma organização que te permite ter esse conforto de segurar a onda e para quando puder voltar, tá mais tranquila para voltar a lutar, ou ainda em algum momento vai ter esse senso de urgência de voltar a lutar e voltar a fazer dinheiro? Então, no momento, assim, tá super tranquilo, né? Eu tô num período, eu e a Fernanda, a gente conseguiu fazer um investimento, manter o nosso dinheiro guardadinho. Então, assim, toda conta tem um pouquinho ali, tem um pouquinho aqui, tem um pouquinho ali. Então, a gente conseguiu calibrar tudo isso de uma forma que a gente não tivesse tanto gasto. A gente, assim, foi dosando tudo, né? A questão de o quanto a gente gasta em casa, o quanto a gente gasta para ir treinar, o quanto eu gasto com a minha mãe, porque hoje eu cuido da minha mãe também. Então, assim, a gente conseguiu montar uma tabela de quanto a gente gastava por mês e de quanto a gente poderia gastar se eu só fosse lutar ano que vem. Então, assim, a gente se manteve nesse nível e, graças a Deus, assim, tá super tranquilo. Hoje eu já não tenho mais o gasto de ir à academia, né? Porque eu não pode nem sair de casa, então vem treinando dentro de casa. Então, é um gasto a menos. Mas, graças a Fernanda, a gente conseguiu assim, investir em algumas coisas. Ela mexe em tudo na internet, a gente está conseguindo alguns patrocínios com vídeos, essas coisas. Então, está sendo bem, bem legal. Acho que de agora para frente a gente não vai ter mais esse perigo de pensar, nossa, se eu não lutar, o que vai acontecer? Não, dá para sobreviver bem, mesmo se não tiver mais luta. Legal. E, Jéssica, a gente tem É muito comum no MMA lutadores mudarem de categoria em algum momento da carreira. É claro que talvez agora não faça sentido, né? Você faz parte do topo da categoria peso palha, mas é algo que quando você pensa em futuro, você realmente considera, você acha que vai acontecer no futuro, ou quem sabe, considerando a falta de desafios para Valentina no peso mosca, você considera, se tiver uma oportunidade, você mudaria de categoria? Como é que você enxerga uma possível troca de categoria no futuro? Pois é, eu não vou dizer que dessa água eu nunca beberei, né? Porque quando eu estava no 61, eu vivia dizendo isso, e aí, eu aqui no 52, né? Então, acredito que, assim, depois dos 30 anos, que é uma fase que a mulher fica mais difícil, né? Da gente perder peso, é um pouco mais complicado, a gente acaba subindo muito também. É uma coisa que eu venho vendo, que quando eu estou em off, por mais que eu esteja treinando alguma coisa do tipo, meu peso está subindo além do normal. Então, eu acredito que sim, mais para frente, quem sabe, mais daqui uns 2 ou 3 anos, eu migre sim para a categoria do 5-7, mas assim, enquanto eu estou me sentindo bem no 5-2, consigo bater o peso bem, sem sofrer tanto, para mim está muito bom. Acho que a partir do momento que eu ver que eu estou sofrendo demais para bater o peso, que está ficando muito difícil, aí eu acredito que eu vou subir sim de categoria para o 5-7. E é claro que se surgir a oportunidade de lutar pelo cinturão com a Valentina, com certeza, né? Eu até ofereci, falei pro Thiago, né? Falei, Thiago, quando tiver luta, e assim, caiu a luta da fulana, pesa 57, a outra pesa 61, me coloca, me oferece, fala que eu tô ali, que eu luto, que eu não tem problema esse negócio. Eu já lutei tantos anos no 61, lutar no 57 e no 61 de novo não tem tanto problema. E acho que com essa pandemia toda, o Dan White ele falou que quem quisesse, até o final do ano, poderia lutar 3, 4 vezes, né? Porque tem muitos atletas que estão com medo do vírus e não querem lutar. Então, acredito assim, que se surgir a oportunidade de lutar no 5-7, eu vou, não tem problema nenhum. Ainda mais agora, que quase ninguém quer lutar, me coloca em tudo aí que eu tô. Tá dentro. Legal, Jéssica. Então, para fechar bonito, deixa uma mensagem para a galera. Todo mundo tá ansioso aí para te ver de volta no octógono. Deixa uma mensagem para os seus fãs. Bom, acho que a mensagem para os meus fãs é que ter um pouco mais de paciência. Se Deus quiser, logo isso tudo vai passar. A gente vai conseguir voltar a lutar. E, assim, estou muito ansiosa. Espero, na minha próxima luta, poder dar um show para todo mundo, trazer muita alegria. E gratidão, né? Gratidão por tudo. Acho que esse vírus, essa pandemia veio para mudar um pouco a nossa vida, né? Na verdade, mudou muito, né?
mas acredito que veio adicionar mais gratidão para as coisas que a gente faz, para tudo que a gente vive durante o dia a dia, né? E acho que quando tudo isso passar, as pessoas vão voltar realizadas, mais felizes, né? Teve mais tempo com a família, pôde descobrir coisas que achava que nunca podia fazer. Tipo, eu descobri que eu sou uma boa jardineira. Eu fiz meu jardim de casa, ficou lindo, maravilhoso. Fiz pintura, pintei calçada, pintei tudo. Então, assim, acho que depois de tudo isso, os brasileiros, acho que o mundo vai se redescobrir, se reinventar e vai voltar melhor. Boa, Jéssica, obrigado. Aí, me amarrei no cenário aí. Não sei se vocês bolaram isso aí, especialmente para esse momento, para fazer entrevista, mas tá muito bem feito, tá muito internet maravilhosa, a luz está maravilhosa, tá de parabéns. Olha, eu vou te falar que, assim, o cenário a gente já tinha, né? É o meu quartinho onde eu guardo os troféus, as minhas medalhas, as minhas coleções de bonequinhos, as coleções de coruja, as coisas que eu viajo, né? E assim, mas as luzes, o meu sogro fez um quadro gigantesco com várias lâmpadas, assim, ó, ficou muito show. Aí a gente resolveu falar assim, cara, vamos montar um estúdio já para isso, porque agora a gente está fazendo muita live, estamos fazendo muita entrevista com a galera pelo telefone, então vamos fazer uma coisa bem legal, para ficar muito bacana. E aí, o coisa da internet fica aqui mesmo, então ficou show de bola. Arrebentou. Aí, quem é esse lutador ali? Eu não tô conseguindo. Tô curioso para saber quem é o bonequinho lá em cima. Esse aqui? Esse aqui é o... Ai, gente, deixa eu pegar aqui. É o Ford Griffin. Ah, Forrest Griffin. Ah, que irado. Parece o Eric Silva, né? Pô, vou te falar, achei de longe assim, achei parecido com o John Lineker. Também. Só faltou as tatuagens das pedras. Muito legal. E tem o Anderson Silva também, que tá lá em cima. Ele tá bem mais pro cantinho aqui. Tá escondido atrás do barquinho ali. Ah, atrás do barquinho. O cinturão tem um negocinho do Brasil? Tem! Deixa eu pegar para vocês verem. Aqui, ó. Ah, que legal. Jéssica Andrade. Aí a pedrinha vermelha, a data, né, de quando que eu fui campeã, dia 11 de maio de 2019, no Rio de Janeiro. É um negócio... Pegou lindo. Chique. Coisa aí linda. A outra que era só assim, eu dei pro Mestre. Aham. Aí, assim, eu não sei se agora a organização vai só trocando nessas plaquinhas e colocando as pedrinhas, ou se eles só vão adicionando as pedrinhas nessa mesma plaquinha. Se eles forem trocando as plaquinhas com as pedrinhas, aí eu vou dando as plaquinhas pro Mestre. Que aí ele vai guardando também para ele ter a recordação das nossas vitórias. Isso aí. Jéssica, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado aí. Foi um prazer, como sempre. Obrigado. Eu que agradeço. Pô, tamo junto. Quando precisar, só chamar. Valeu, Jéssica. Abraço. Beijo.